No ano de 1532, uns 168 soldados europeus, assim, super maltrapilhos, conseguiram capturar um imperador. E o detalhe é que esse imperador estava protegido por 80 mil guerreiros incas. 80 mil? É um número absurdo se a gente para pra pensar. Nossa, totalmente absurdo. E o mais chocante de tudo isso, eles não perderam um único homem nessa batalha inteira. Pois é. E, bom, a escola ensina pra gente que isso foi genialidade militar, né? Aquela coisa da bravura, ou tipo, uma superioridade tática incrível. Aham. Mas a verdade mesmo, é que a culpa real desse massacre todo foi do trigo e das vacas. E, surpreendentemente, do formato dos continentes. Uau! É uma quebra de expectativa gigante, né? Porque a história que a gente sempre consome adora aquela teoria dos grandes homens, sabe? Os reis brilhantes, heróis, os grandes vilões que, tipo, movem o mundo só com a força de vontade. Exato, o talento inato. Isso. Mas, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai investigar a raiz da desigualdade global, baseando a discussão num livro fascinante, Armas, Germes e Aço. A gente reuniu umas notas incríveis cobrindo mais de 13 mil anos de história humana. É muito tempo. Demais! E a nossa missão aqui, para quem está escutando, é entregar uma compreensão definitiva sobre o porquê do mundo moderno ser tão desequilibrado em riqueza e poder, desconstruindo mitos biológicos e focando na verdadeira loteria geográfica. E para fazer isso do jeito certo, a gente precisa eliminar logo de cara a explicação mais errada e comum que existe. Aquela ideia bizarra de que certas raças seriam biologicamente superiores. Sim, pelo amor de Deus, a gente tem que derrubar isso. Com certeza. E a melhor forma de começar é com uma história de 1972. Tinha um político muito carismático na Nova Guiné, chamado Yali, e ele fez uma pergunta, assim, super simples, mas muito profunda. Conta pra gente. Ele olhou para o pesquisador e perguntou por que os brancos produziram tanto cargo, que é o termo deles para bens materiais, né? E os negros da Nova Guiné tão pouco. Nossa, é uma pergunta direta e reta. Muito direta. E a resposta que o mundo deu por séculos foi justamente a do racismo biológico. A ideia de que europeus eram geneticamente mais inteligentes. O que, além de ser moralmente deplorável, não faz o menor sentido lógico, né? Especialmente se a gente olhar para biologia de verdade. Certo, vamos desvendar isso. Como que a evolução funcionava na Europa? Bom, o que é fascinante aqui é que a dinâmica era totalmente diferente. Pensa numa cidade europeia medieval. Super densa, esgoto a céu aberto, muita gente junta. Um pesadelo sanitário. Total. Lá, a seleção natural ocorreu pura e simplesmente através da química do corpo. O que matava as crianças não era a falta de esperteza, sabe? Era a varíola, o cólera, a peste. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, tipo, um gênio da matemática podia morrer de varíola aos 5 anos de idade só porque não tinha um anticorpo certo. Exatamente. A inteligência prática não te salvava da tosse de um vizinho doente. Era uma verdadeira loteria imunológica. Você sobrevivia se tivesse a genética de resistência a doenças. Ponto. A história era outra. Totalmente outra. Lá as populações eram esparsas. Um vírus como a varíola não conseguia se sustentar e criar grandes epidemias, porque acabava o número de pessoas para infectar. O vírus morria na selva. Isso. Então, do que as pessoas morriam lá? De guerras tribais, de acidentes nas florestas densas, de fome se não soubessem encontrar comida. Ou seja, a sobrevivência na Nova Guiné exigia inteligência ativa. Uau! Então, enquanto a seleção natural europeia era uma loteria biológica invisível do sangue, na Nova Guiné era uma verdadeira pista de obstáculos intelectual e física. Bela analogia. É exatamente isso. E tem outro ponto. O desenvolvimento infantil. As crianças na Nova Guiné têm uma infância super estimulante, sempre ativas na natureza, resolvendo problemas. Enquanto no Ocidente moderno, o desenvolvimento muitas vezes é passivo. Crianças na frente da TV por horas. Nossa, faz muito sentido. Então, na verdade, se a gente for seguir a lógica biológica dura, os habitantes da Nova Guiné poderiam ser até mais inteligentes e ágeis mentalmente do que a média dos ocidentais. A estatística aponta para isso mesmo. Essa constatação joga o racismo biológico direto no lixo, onde ele pertence. A inteligência não é o fator que dita quem domina quem. Beleza, mito derrubado com sucesso. Mas, se não é a inteligência, a gente precisa voltar lá atrás, pro ponto de partida da corrida humana para entender onde as coisas se separaram de vez. Perfeito. Vamos voltar para uns 50 mil anos atrás. O grande salto adiante. Essa época é incrível.
Ferramentas complexas, agulhas, os primeiros arcos e flechas, né? Sim, e a arte também, tipo aquelas cavernas famosas de Lascaux, a imaginação humana simplesmente explodiu. E com essas novas tecnologias, a gente conseguiu expandir da Eurásia e da África para novos lugares. Chegamos na Austrália, na Nova Guiné. E mais tarde nas Américas, com a cultura Clovis, certo? Exato. Mas tem um detalhe sombrio aí. Isso levanta uma questão importante sobre o nosso impacto ambiental. Assim que os humanos chegaram na Austrália e nas Américas, coincidiu certinho com a extinção em massa de todos os grandes mamíferos, a megafauna. Mamutes, aquelas preguiças gigantes assustadoras. E os cangurus gigantes também. Tudo sumiu rapidamente do mapa. Mas, por que os animais grandes da África e da Eurásia sobreviveram? Tipo, leões e elefantes estão aí até hoje convivendo com os humanos. A resposta é o tempo de convivência. Na África e na Eurásia, esses animais grandes evoluíram junto com os nossos ancestrais ao longo de milhões de anos. Desde quando a gente era só, um primata desajeitado com uma pedra na mão. Ah, entendi. Uma corrida armamentista super lenta. Os bichos aprenderam a ter medo da gente. Exatamente. Eles desenvolveram um instinto de sobrevivência contra os humanos. Coevolução pura. Mas pensa nas Américas e na Austrália. Os animais grandes lá nunca tinham visto um humano na vida. Nossa, verdade. E aí, de repente, brota do nada um grupo de humanos super inteligentes, com lanças perfeitas, fogo, táticas de caça em grupo. Os animais não tinham instinto de medo nenhum. Eles ficavam parados olhando. Foram exterminados com uma facilidade absurda. Caramba. É como, tipo, você queimar a fábrica inteira antes de perceber que ia precisar dela para construir carros no futuro. É a primeira grande desvantagem invisível das Américas, né? Definitivamente. Sem esses animais grandes, as Américas e a Austrália ficaram completamente sem opções locais de mamíferos selvagens que pudessem ser domesticados para tração ou para guerra no futuro. Sem cavalos, sem bois. O que sela o destino milênios depois. Bom, a gente já viu como a geografia roubou os animais úteis de alguns continentes, mas será que o ambiente físico pode ditar o comportamento de uma sociedade inteirinha? Essa é a grande questão. E a gente tem um experimento natural, real e trágico para provar isso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Me conta dessa história nas Ilhas Chatham. Aconteceu em 1835. A gente tem registros de uma frota de 500 maoris armados até os dentes com armas de fogo e machados. Eles chegaram nas Ilhas Chatham e simplesmente massacraram um povo chamado Moriori. E os Moriores eram violentos também? Pelo contrário, eles eram totalmente pacíficos. Chegaram a oferecer amizade e dividir tudo com os invasores. E foram brutalmente aniquilados, escravizados e devorados. Caramba! Mas o detalhe mais chocante dessa história toda, da fonte, é a origem deles, não é? Sim, esse é o ponto central. Tanto os maoris quanto os moriores tinham a exata mesma origem polinésia. Eles eram o mesmo povo. Séculos antes, ancestrais agricultores comuns se separaram em barcos e foram para ilhas diferentes. Peraí, o mesmo DNA? A mesma base cultural? O mesmo gene. A diferença foi puramente o clima e a geografia de onde eles desembarcaram. As Ilhas Chatham eram super frias, um clima subantártico bem rigoroso. E o que isso causou para os Moriores? Bom, a agricultura tropical que eles conheciam simplesmente não funcionava no gelo. As sementes morriam. Então, para sobreviver, os Moriores tiveram que abandonar a agricultura e voltar a ser apenas caçadores-coletores de beira de praia. Entendi. E caçando no dia a dia, você não consegue acumular comida, né? Exato. Sem excedente de comida, você não pode alimentar guerreiros profissionais, nem chefes, nem burocratas. Além disso, a ilha era minúscula. Se eles guerreassem entre si por recursos, ia todo mundo morrer de fome. Eles decidiram ser pacíficos como lei absoluta. Chegavam até a castrar meninos para evitar que a população crescesse além do que a ilha suportava. Nossa, uma adaptação extrema ao frio e ao espaço pequeno. E os maoris originais que ficaram na Nova Zelândia? Ah, a Nova Zelândia era quente, enorme e super fértil. A agricultura lá bombou. Eles conseguiam estocar montanhas de comida. E com comida sobrando, você sustenta soldados que não precisam plantar. Eles desenvolveram tecnologias de guerra, burocracia complexa e uma cultura expansionista muito violenta. Sabe, eu fico chocada com isso. Em apenas alguns séculos, o ambiente literalmente reprogramou uma única cultura em duas direções completamente opostas. Caçadores pacíficos de um lado e um império bélico do outro. A força esmagadora da geografia moldando o comportamento humano em tempo real. Isso mostra que ser fazendeiro cria sociedades guerreiras, basicamente.
Mas, como funciona essa matemática da agricultura? Como alguém teve a brilhante ideia de inventar o plantio do nada? Então, essa é a grande ironia. Porque a matemática básica a gente sabe. Mais calorias disponíveis significa mais pessoas vivas. E as pessoas sendo sedentárias, fixas no campo, conseguem ter muitos filhos. Ah, porque as mulheres nômades não podiam engravidar direto, né? Exato. Uma mulher caçadora-coletora precisava que o filho mais velho conseguisse andar longas distâncias sozinho antes de ter outro bebê para carregar. E isso espaçava as gestações para uns 4 ou 5 anos. Já a mulher agricultora sedentária, segura numa vila, podia ter filhos a cada 2 anos. A população explode. Aham. Mas gente gera especialistas, inventores, animais fornecem força física como arados puxados a boi e cavalos para guerra. E, claro, fornecem doenças epidêmicas também que surgem dos rebanhos sujos. Tudo amarrado numa coisa só. Mas a invenção da agricultura em si. Olha, não teve nenhum gênio iluminado que parou no meio da floresta e disse: vou revolucionar a humanidade criando uma plantação. Não. Não. O cultivo começou de forma totalmente acidental. E a melhor parte começou através das lixeiras e latrinas humanas ao redor dos acampamentos. Sério? Como assim latrinas? Pensa num exemplo real da nossa fonte, as amêndoas. As amêndoas selvagens puras contêm cianureto. Elas são amargas e mortais. Uma dose cavalar de veneno. Nossa, comer e morrer na hora. Literalmente. Mas, de milhões e milhões, uma mutação genética natural fazia uma árvore nascer com amêndoas doces e sem veneno. Ah. Aí, os coletores que estavam morrendo de fome achavam, por pura sorte, essas castanhas boas. Comiam, voltavam para o acampamento e, aliviavam o intestino nas latrinas da vila. Ou jogavam o resto no lixo. Caramba, eles defecavam as sementes que sobreviveram à digestão no solo mais adubado possível. Exatamente. Nascia um pomar inteirinho de amêndoas seguras e domesticadas logo ali, do lado do acampamento. A partir das fezes e do lixo orgânico deles. Eles nem sabiam que era genética. Nossa audiência deve estar rindo agora. Os primeiros agricultores eram, engenheiros genéticos acidentais trabalhando a partir de suas próprias latrinas. É uma quebra de expectativa total sobre aquele suposto brilhantismo das civilizações antigas que a gente sempre ouve. É o acaso e o lixo ditando o avanço da humanidade. É muito darwiniano. Bom, a gente já juntou muitas peças aqui. Animais domáveis que sumiram de um lado e sobraram no outro. Os excedentes de comida, a invenção das armas e, claro, os germes dos currais. Agora vamos aplicar isso no maior confronto da história. Vamos voltar para 1532, o embate em Cajamarca, no Peru. Onde 100 e poucos espanhóis do Francisco Pizarro destruíram o Império Inca. Exato. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo que a gente construiu até agora, fica óbvio que o Pizarro não venceu porque era mais corajoso. Ele era só a ponta de uma lança ambiental forjada ao longo de uns 11 mil anos de vantagens da Eurásia. Vamos listar essas vantagens? Quais foram as causas imediatas na hora da batalha? Primeiro, o aço. Espadas de aço afiadas e armaduras impenetráveis contra clavas de madeira. Segundo, armas de fogo iniciais que causavam pânico. E terceiro, os cavalos. O impacto do cavalo deve ter sido um terror psicológico absurdo para os incas, né? Eles não tinham animais de montaria porque a megafauna deles já era, lá atrás. Imagina o susto. Você nunca viu nada maior que uma lhama, e de repente tem um monstro de meia tonelada galopando na sua direção com um cara de metal em cima. É devastador em campo aberto. Aham. E teve o poder da informação também, não teve? Fundamental. A escrita permitiu que o Pizarro literalmente copiasse o manual tático e as mentiras diplomáticas que o Cortés tinha usado contra os astecas anos antes no México. O Atahualpa, o imperador inca, confiava só na memória oral local, ele era cego sobre o mundo além dos Andes, não sabia nada sobre fraudes espanholas. Nossa, ele caiu direitinho. Caiu. E, criticamente, o fator mais silencioso de todos, os germes. A varíola. Mas os espanhóis trouxeram a varíola ali, naquele dia? Não, os germes chegaram antes. A doença já tinha viajado pelo continente a partir de outros navios e matado o imperador anterior do Atahualpa. Isso mergulhou o Império Inca numa guerra civil violenta e devastadora. Ah, então quando o Pizarro chegou, o Império já estava sangrando e doente. Isso mesmo. O Atahualpa só estava em Cajamarca, exposto e com o exército exausto por causa dessa instabilidade política causada por um vírus eurasiano invisível. O trabalho de destruição já estava feito antes das espadas serem puxadas. Então, o que tudo isso significa? Fica claro que o Atahualpa caiu numa armadilha óbvia não por ser tolo ou inferior, mas simplesmente porque a sociedade dele não teve acesso a 1 milênio de conhecimento global codificado pela escrita, nem aos animais, nem às imunidades.
A culpa foi do isolamento imposto pelas Américas. Perfeito. A lição monumental que a gente tira de investigar essas fontes é que a balança de poder do mundo atual não é fruto de superioridade inerente de nenhum povo europeu, nenhuma virtude genética mágica. Armas, germes e aço foram só os instrumentos finais ali, na hora H. A causa verdadeira e profunda foi a grande loteria da geografia. Exato. Quem calhou de nascer perto de muitas plantas domesticáveis e teve a sorte de ter animais de tração que não foram extintos, ganhou a corrida da história milênios antes dela sequer começar para valer. Para quem busca se informar e entender a geopolítica de hoje, essa é uma lente revolucionária para assistir o noticiário. Livra a gente de velhos preconceitos sujos, né? Traz uma racionalidade fria e libertadora para o nosso passado sangrento. Com certeza. E isso deixa a gente com um pensamento provocativo gigante para encerrar nossa discussão hoje. Se a geografia, os oceanos, as montanhas intransponíveis ditaram os vencedores e perdedores de forma tão cruel nos últimos 13 mil anos, o que vai acontecer com a gente agora? Boa pergunta. O cenário mudou completamente. Pois é, com a internet rápida, a inteligência artificial operando em nuvem e até as viagens espaciais batendo na porta, será que a gente está presenciando a morte definitiva da velha loteria geográfica? Será que finalmente superamos isso? Ou será que estamos apenas criando uma nova estrutura? Exato. Ou será que uma geografia totalmente nova, digital, silenciosa, controlada por cabos submarinos e torres de servidores restritos, está prestes a dividir o mundo e ditar quem vai ser o dominador cibernético dos próximos milênios? Fica a reflexão para quem está nos ouvindo. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo. Até mais!